A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde, amados irmãos, amadas irmãs. Eu hoje prometi a quinta aula, do discipulado. Mas essa quinta aula nós vamos fazer assim, nós vamos incluir mais um tema. Então, ao invés de 13 temas, nós teremos 14 temas, tá bom? Na verdade, existem mais 2 temas muito bons de serem colocados, mas eu vou fazer como aula extras, tá bom? Aula extras. O tema de hoje, o qual eu mandei para os e-mails das irmãs e dos irmãos que estão no grupo, é o batismo em águas, tá? Não vamos confundir com o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, tá bom? Depois nós vamos falar sobre isso. Uma coisa de cada vez, como eu disse, cada aula, nós temos que ser muito detalhistas, uma coisa de cada vez. Para que eu possa falar do batismo, eu vou falar um pouquinho sobre o que é aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tá bom? Que é o que está aqui na nossa apostila, que o início do batismo cristão, primeiramente, é quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É bem diferente do que é dito pela Igreja católica, por isso nós precisamos explicar, tá bom? Não é um sacramento, tá? Mesmo porque a palavra sacramento, ela não existe no Novo Testamento, quer dizer, na Nova Aliança, dentro da tua Bíblia, tá? Seja ela uma Bíblia tradicional, seja ela uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, seja a nova tradução, seja a nova versão atualizada, seja uma Bíblia católica, não importa qual seja a Bíblia, se ela tem o Novo Testamento, você não vai achar essa palavra, sacramento, tá bom? Porque essa palavra veio do latim, língua falada pelos antigos, tá? Principalmente italianos, ali de Roma, a qual até hoje nós podemos ver que fica a sede da Igreja Católica, A Igreja Católica tem sua sede ali em Roma. Roma sempre controlou, nos tempos de Jesus, as pessoas, cobravam-se primeiramente, controlavam-se todos os impostos do mundo, tá? Do mundo. E Roma foi a principal, vejamos ali, unida com a religiosidade dos judeus, muito severa, matava cristãos, mandava matar cristãos, a ponto que mandou, por intermédio aí de Paulo, do apóstolo Paulo, perseguir os cristãos da época de Paulo, Mas a palavra do Senhor nos diz que o perseguidor, que era Paulo, se tornou o perseguido, Porque ele se tornou um homem perseguido por pregar o evangelho após um encontro que ele teve com Jesus, ali em Atos capítulo 9. Mas, o que é, então, o batismo? Primeiramente, Jesus ele nunca deixou nenhum sacramento, ele deixou ordenanças para nós. E o batismo é a primeira ordenança, e a Santa Ceia, como nós dissemos na lição Conhecendo a Igreja, é a segunda ordenança. Convém que todo salvo seja primeiro batizado, tá? Para depois tomar a ceia, Que foi a pergunta da nossa irmã, a qual eu louvo a Deus pela vida dela, por essa sede, por essa fome de conhecer a palavra de Deus, foi se sendo católica, como deveria ser o batismo nas águas e em qual momento, Eu creio que ela está me vendo neste momento, ouvindo essa palavra, como você também. E o batismo, nós precisamos saber que ele começou em Jesus Cristo.
antes de Jesus, João Batista batizava o povo, tá? Está lá em Mateus capítulo de número 3, nós vamos ver onde João Batista, ele pregava ali no deserto da Judéia: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Nós já vimos muitos filmes falando sobre Jesus de Nazaré, né? E nesses filmes todos começam com João Batista, que foi o homem que anunciou através da profecia de Isaías, porque o livro de Isaías é o livro messiânico, tá? O que é messiânico? Um livro que fala sobre o Messias, e o Messias é Jesus Cristo, nosso Senhor. Vós que clamam de um deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então, João Batista era um homem que constantemente pregava o evangelho, mas ele foi perseguido, e a palavra do Senhor nos diz que a mulher de Herodes pediu algo para Herodes, e Herodes não concedeu, mas Herodes concedeu a filha desta mulher dele. E o que ela pediu? A cabeça de João Batista. E a palavra do Senhor nos diz que João Batista foi decapitado, e ali acabou, porque o ministério de João Batista era até aquele momento. A palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor nos diz que ele disse para Jesus, ele disse para o povo que estava ali, que ele estava batizando, que ele batizava milhares de pessoas: em verdade vos digo que eu vos batizo com água. Que é essa foto aqui que você está vendo, uma foto aqui de um pastor batizando um menino. É desta forma que é o batismo, nós vamos ver aqui nessa lição. Jesus estava, esse homem está representando o batismo por imersão, que é o único batismo dito pela Bíblia e aceito pela Bíblia, tá? Pela palavra do Senhor e aceito pelo Senhor. É o único ensinado e o único aceito pelo Senhor. Jesus, através de João Batista, né? Nós vemos João Batista dizendo assim: eu vos batizo com água. Ali, batizando pessoas. Mas virá alguém após mim, quer dizer, depois de mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Olha como ele se colocou numa posição humilde, e ele disse: ele vos batizará, não só aqui pelas águas, mas com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Aí a palavra do Senhor nos mostra que Jesus foi até ele, aleluia, junto ao Jordão, que foi o rio onde Jesus foi batizado, e foi batizado por João Batista, tá? Então nós devemos saber o quê? Que a palavra João significa Batista, o sobrenome dele, o emergidor. E essa palavra está traduzida, como eu disse, a Bíblia, ela primeiro foi escrita em hebraico e grego, traduzida para o português muitos anos para frente, tá? Primeiramente, a Bíblia não foi falada em latim, não foi escrita em latim. A Bíblia, Jesus tinha uma língua própria, a língua da região da Galiléia era o aramaico, e Jesus falava muito aramaico, mas ele sabia falar grego, e ele sabia falar hebraico e aramaico, tá? Grego não, perdão. Ele sabia falar hebraico e aramaico. Mas a palavra do Senhor nos diz que João Batista, ele que era judeu, né? E o seu nome, todos os nomes da Bíblia têm um significado, tá? O nome dele significava emergidor, por causa do batismo que Deus lhe mandara realizar, tá? Este batismo, como João falava, era um batismo que produzia no povo o arrependimento. Aí vem a gente saber como e para quem é permitido o batismo nas águas.
o batismo só é permitido para uma pessoa que tem o arrependimento no seu coração de todos os seus erros, suas falhas, seus pecados, como diz a palavra. E esta pessoa pode se considerar salva. Salva. Se Jesus voltar no momento em que ela estiver sendo batizada, essa pessoa será salva. Mas nós vemos também que o batismo é para aquele que se arrependeu de verdade e que hoje já está salvo por Cristo Jesus, o seu único e suficiente Salvador. Então é aquilo que eu falei. Há uma necessidade de aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador diante de testemunhas, diante de pessoas que possam servir de testemunhas. Essa pessoa realmente aceitou o Senhor Jesus Cristo. A partir daquele momento, você ergueu sua mão, foi lá, recebeu uma oração, tem pessoas como testemunha. Você está frequentando uma igreja, está participando de um curso de discipulado, começa a aprender a palavra de Deus, começa a frequentar os cultos. O que vai lhe ser proposto? Vai ser feito um apelo para você, se você deseja o batismo nas águas. Por quê? Esse batismo nas águas, ele precisa, aleluia, você precisa dele para ser salvo e morar no céu. A Bíblia nos diz que o batismo, ele significa imergir, mergulhar. E como eu já falei, o batismo, ele só pode ser para aquele que crê, né? Somente para aquele que crê. Peraí que eu vou confirmar o versículo aqui, mas eu sei que é Mateus, tá? Existem também no Evangelho de Marcos, mas se crer, tá? Você pode aí usar os seus aplicativos, como eu estou usando nesse momento. Se crer e for batizado, você será salvo, tá? Será salvo. Vamos achar este versículo aqui neste momento. Estou com a minha Bíblia online aberta aqui. Marcos, Evangelho de Marcos, foi o que apareceu primeiro, capítulo 16, versículo 16. Quem crer, tá? Quem é que crê? Uma pessoa que tem o quê? Conhecimento, inteligência, é racional. Não é que uma criança, ela não tem inteligência. Mas um bebê, me responda sinceramente, tá? Um bebê, ele tem o conhecimento do que é crer em Deus. Ele tem? Claro que não, né? Não vamos fugir da lógica, certo? Então, quem crer e for batizado, tá lá no Evangelho de Marcos, olha, Novo Testamento, Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, tá? Abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos de Jesus Cristo, escrito por esses discípulos do Senhor. Os evangelhos são bem parecidos, mas há algumas divergências aí entre o que um viu e o que o outro disse que viu. Então, eles podem ter visto a mesma cena, mas disseram de forma diferente um pouquinho, tá? Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, no dia que Jesus voltar, quem não crer, quem não for batizado, será condenado. É o que diz a palavra, tá? Romanos capítulo 10, versículo 9 nos diz assim: se é com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, quer dizer, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quer dizer,
ele não está numa cruz mais. Ele não está pregado naquela cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia para te dar, para me dar a salvação. Amém? E diz que é a salvação eterna. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor nos diz que esse batismo então é por imersão, é um mergulho. O batismo, ele é feito em nome da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem fórmula mágica, tá? Para ser batizado, precisa ter a convicção que você está arrependido dos seus pecados, de que Deus o perdoou, e conversar com o seu pastor, com a sua pastora, com aquele que lhe auxilia na palavra, pessoas idôneas, diz a palavra do Senhor, tá bom? Para então você tomar essa decisão. É uma decisão muito importante para a sua vida. Você vai nascer de novo, diz a palavra de Deus, que nós nos tornamos nova criatura. 4. Quem não deve ser batizado? Não pode ser batizado uma pessoa que ainda se sinta meia dispersa, perdida. A palavra dispersa significa perdida. Nossa, eu fumo, eu bebo, eu falo palavrão, eu sou uma pessoa incrédula, eu acredito em santos, quer dizer, eu sou idólatra, eu sou uma pessoa que não frequenta os cultos, eu sou uma pessoa que pratico a mentira, tenho pecados que eu cometo até hoje, pecado de prostituição, adultério. Em nome de Jesus, não se batize. Você está se batizando com conhecimento agora, tá? A partir do momento que você assistiu esse vídeo, você está adquirindo conhecimento. E a Bíblia diz que só é perdoado aquele que não tem conhecimento e pratica o mal. Agora, aquele que tem o conhecimento, pratica o mal, e constantemente ele vai praticando. Não é que Jesus não perdoa, Jesus perdoa aquele pecado. Se nós confessarmos a ele, ele é misericordioso para perdoar. Mas é que a pessoa, depois de batizada, ela tem consciência do pecado. Então, a partir do momento que você tem consciência do pecado, você não pode batizar, tá bom? Então, aqui, o batismo de criança. Eu fui batizada quando eu era bebê, irmã. Tem até a conchinha, tem o certificado da igreja. Quando eu tinha 7 anos eu fui batizada, irmã. Eu sabia que estava sendo batizada. Eu fui batizada na igreja católica com 6 anos, tá? Eu não me lembro desse momento, mas tem fotografias e a minha madrinha, né? Porque nós costumamos chamar pessoas assim que nos batizam de madrinha, padrinhos, né? Mas isso não é bíblico, tá bom? E fora isso, devemos entender o seguinte: o batismo de criança não é válido. Eu não tinha nenhum conhecimento do bem e do mal. Eu não sabia para que caminho eu estava sendo levada, porque eu nasci em berço evangélico. Mas aí minha mãe não pôde cuidar de mim, então ela me deu, meu pai abandonou-nos desde bebê, e ela deu a minha pessoa e a vida do meu irmão do meio. Ela deu para alguns parentes, depois nós chegamos até a nossa avó materna, né? E ficamos lá com ela morando até podemos adquirir uma certa idade para ir morar sozinho, que é o que nós dois fizemos. Fora isso, então o batismo para mim, e como para qualquer criança nessa idade, não serve de nada. É a mesma coisa eu batizar a Natália. Ela é uma criança super esperta, que grava tudo o que a gente fala, mas se eu permitir o batismo dela na igreja católica, por imersão, que é aquela conchinha que joga uma aguinha na testa dela, ela não vai entender aquilo, aquilo não vai significar nada para ela, vai significar para os parentes, certo? Graças a Deus, os meus parentes têm o conhecimento que isso não é certo. Então, eu não estou dentro dessa tradição. Outra coisa é que
ainda que você tenha sido batizado na igreja católica, esse batismo é nulo, não vale de nada, tá? Como eu disse, não importa a idade que você foi batizado, se foi bebê ou se você era criança e 5, 6 anos de idade, 7 anos, esse batismo é nulo, tá? Outra coisa importante é que Jesus foi batizado com 8 dias de nascimento. Então, Jesus foi apresentado, Jesus foi apresentado, não batizado, tá? A Bíblia diz que Lucas capítulo 2, versículo 21 até o 24, quando José e Maria vão até o templo, até os sacerdotes da época, e levam Jesus para fazer o ato da circuncisão, que era um ato que tinha que ser feito entre os judeus, para ser considerado judeu, homem, macho, tinha que fazer o ato da circuncisão. Um dia que você quiser saber mais um pouco sobre isso, que é um tema bem complicadinho, a gente explica separado, tá? Jesus fez o quê? Foi consagrado. Pegaram Jesus, o sacerdote pegou o Senhor Jesus, tá? Perdão por eu pegar a Bíblia assim, mas para falar sobre isso, mas é necessário fazer uma demonstração. E ergueram o bebê. Eu acho que vocês já viram isso nas igrejas, tá? Ergueu Jesus até o céu, certo? E apresentou ele a Deus. É somente isso que nós devemos fazer com um bebê. Jamais batizá-lo, porque estamos levando aquela criança ao conhecimento de uma palavra errada, a uma tradição errada, tá? Quem deve ser batizado, então? O homem que está transformado em Cristo Jesus, tá? O batismo é lícito para todo aquele que crê, tá bom? Se você crê no Senhor Jesus Cristo, o batismo é para você. Só que você tem que ter a certeza de que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador. Frequentar uma igreja evangélica, tá bom? Porque a igreja católica, ela não vai fazer o batismo nas águas. E se você for perguntar para os sacerdotes, os padres da igreja católica, eles vão te ensinar de acordo com as tradições católicas, tá? Que vão ler livros em latim para tentar provar uma tese que não existe, a qual Martinho Lutero, Constantino derrubaram essas teses. Na verdade, Martinho Lutero derrubou 75 teses da Igreja Católica que não eram verdadeiras. Porque na época de Jesus Cristo, depois um pouco, nas primeiras conversões, quando a igreja romana dominava mesmo o povo cristão, se você pegasse o Novo Testamento, se você pegasse para ler alguma coisa sobre Jesus, aqueles romanos matavam você. Mataram muitos homens e mulheres, foram sacrificados por quererem conhecer o que era a verdade da palavra, tá? Para você que quer saber um pouquinho mais sobre também essa história, sobre tudo isso, é importante você ler alguns livros sobre Martinho Lutero, procurar na internet, tá bom? Isso é importante, irmãos. Nós conhecemos, nós erramos porque não conhecemos, entendeu? Mas, como eu falei, o significado e a finalidade do batismo é muito importante, porque o batismo significa a morte, o sepultamento do velho homem, que ficou lá. A velha Rosana ficou lá, dia 28 de dezembro de 1998. Eu desci as águas nessa data, e naquele momento em que eu fiz a minha profissão de fé, né, onde os pastores estavam ali ao meu lado, milhões de pessoas batizadas no mesmo dia, na cidade de São Paulo, ali na Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, onde os pastores fizeram
ali um ato, eu tinha que professar a minha fé. Eu, neste momento, me arrependo de todos os meus pecados e sei que estou sepultando o meu velho homem agora. Morre o velho homem, sepulta ele com suas atitudes erradas e nasce uma nova Rosana. É claro que eu cometi muitas coisas erradas depois do batismo, tá? É claro, todos nós, depois do batismo. Mas, ao longo dos anos, vamos adquirindo o quê? Maturidade. Eu não fumava, não bebia, não me prostituía, nem adulterava. Não matava, não cometia nenhum dos 10 mandamentos, não cometia nenhum erro dos 10 mandamentos, né? Que diz lá que não pode ser feito. Não cometia. Mas não estava livre de cometer outros tipos de erros, tá bom? Então, ninguém está livre de cometer outro tipo de erro mesmo depois do batismo. Mas o batismo é para dar testemunho público da fé e a salvação em Jesus Cristo, tá? Com o ato do batismo, proclamamos sem palavras e publicamente e especificamente diante da igreja a salvação e a transformação que Jesus realizou em nosso interior, e isso glorifica ao Senhor, tá? O batizado deve estar liberto de toda sorte de vícios, jogos, tá? Tem que estar liberto de jogos, vícios, ter uma situação matrimonial também. Presta bem atenção, não pode se batizar quem não é casado no civil, tá? Tem que ter o seu matrimônio legal, tá? No papel, tem que ser casado. Meu marido não quer casar, irmã Rosana. Como que eu vou fazer para me batizar? A única situação que permite você batizar tendo o seu esposo é se você não tivesse relações sexuais com ele. Mas se você tem relações sexuais com ele, você não pode batizar, tá bom? Você imacula o nome do Senhor Jesus Cristo e o ato do batismo. Então, não pode batizar quem não é casada. No papel, tá? Não é na igreja, não. É no papel. Vestir-se de forma decente, nada de roupas curtas, tá? Se possível, aqui fala uma coisa aqui sobre o cabelo comprido, mas é porque essa apostila eu peguei aqui de um estudo muito antigo que eu tinha. Então, corta essa parte do cabelo comprido, não tem isso na palavra de Deus, tá bom? Mas é importante que você tenha certeza de que você está salvo, tá? Os direitos, os deveres, tá bom? Você vai ler aí na sua casa e aqui pelo Facebook nós vamos fazer algumas perguntas para que você possa me dizer se entendeu o batismo ou não, tá bom? Que Deus te abençoe. É uma ordenança do Pai o batismo, mas é uma ordenança maior para a tua vida, é uma bênção maior para a tua vida, é você aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e tomar essa decisão, tá? De se batizar nas águas e fazer aquilo que Deus está te mandando, porque vai ser bênção em tua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.